Toda honra e toda glória seja dada ao Todo-Poderoso Deus, o Deus de Israel, o reto juiz, aquele que está sentado no céu dos céus. Ele é poderoso, ele é grandioso, majestoso, soberano. Ele é Deus, confia em Deus. Ele vê todas as coisas, sabe de tudo e está no controle de tudo. Louvado seja Deus. Ouve esta palavra do começo ao fim. Inclina os teus ouvidos e abre o teu coração e deixa o Espírito Santo falar teu coração por intermédio desta palavra. Judá, filho de Jacó, um dos 12 dos filhos de Jacó. Ele se apartou dos irmãos e casou com uma filha de um cananeu, chamado Sua. Aquele homem chamava Sua. E a mulher de Judá chamava Moriel. Casou com ela e teve 3 filhos. Onã e Selá. E Judá tomou mulher para chamada Tamar. E ali Tamar casou com o filho mais velho de Judá. Era um homem perverso, era um homem mau. Deus via aquele homem como um homem mau. E por isso Deus fez morrer. O filho de Judá mais velho morreu, Tamar ficou viúva. E Judá pegou Onã, o filho, e deu como marido para Tamar, para suscitar filho ao irmão. E falou para Onã: suscita filho com Tamar para o teu irmão. Aquilo ficou na mente dele. Eu vou casar com ela, ter ela como minha esposa, nós vamos ter filhos, e os filhos vai ser como se fosse do meu irmão. Ele alimentou aquilo na mente dele. E todas as vezes que ele ia ter relação com ela, com Tamar, ele deixava o sêmen cair no chão. Ele não fazia como tinha que fazer. Ele não queria engravidar ela e não engravidou. E Deus, olhando do céu, toda vez que ele ia ter relação com ela, ele fazia o sêmen cair no chão para ela não engravidar. E Deus se aborreceu com aquilo. Viu Onã como rebelde, não obedeceu à ordem do pai. O pai deu uma ordem para ele e ele desobedeceu. Deus fez aquele morrer. Onã também morreu. Tamar ficou viúva novamente. Já do segundo. Os 2 filhos de Judá tinham descido à sepultura. Judá é aquele mesmo que teve a ideia de vender José, o próprio irmão, como escravo, para os seus primos, os filhos de Ismael. E os filhos de Ismael vendeu no Egito para Potifar. Nesse meio tempo, José estava lá, no Egito, como escravo, como mordomo, como presidiário, e sofrendo, ao mesmo tempo sendo abençoado. Mas em um lugar onde ele não queria estar. Ele queria mesmo era estar com o pai, com os irmãos. E nesse tempo Judá estava sofrendo com a morte dos seus 2 filhos. E ali Judá deu conselhos para Tamar. Falou para Tamar voltar para a casa do pai dela. Ou seja, curtir a viuvez dela na casa do pai dela. Porque o terceiro filho, Selá, era menino ainda. Quando ele ficar homem, aí você vai tomar como teu marido. E Tamar fez isso, foi para a casa do pai. E passou o tempo, a esposa de Judá morreu. Judá ficou viúvo. Selá ficou homem. E Tamar, percebendo que Selá já era homem, e Judá não deu ele como marido para ela. Naquela época a mulher não tinha valor. E se ela fosse viúva, aí que não tinha mesmo. E se ela não tivesse filho, aí que não tinha valor nenhum.
As pessoas olhavam para aquela mulher e via ela como nada, um ninguém. Casou 2 vezes e não teve filhos com nenhum dos maridos que tiveram. E ela pensou com ela: Selá já é homem e Judá não me entregou como marido. E depois que a esposa de Judá morreu, Judá foi consolado e depois ele resolveu ir para Tina para estar com os servos tosquiando as ovelhas, tirando a lã das ovelhas. E fizeram Tamar saber: o teu sogro vai para Tina. E ela alimentou isso na mente dela. Já que ele não deu Selá como meu marido para ter filho, então eu vou me engravidar dele. E ali ela colocou um véu, se disfarçou de prostituta, tirando a roupa de viuvez, e foi para o caminho aonde Judá ia passar. Ela foi para lá para esperar Judá, pois ela ficou sabendo, tipo os fofoqueiros falaram para Tamar, e Tamar falou: é agora. E de repente vem Judá, e Judá viu aquela mulher e teve ela como prostituta. Ela sabia que Judá era o sogro dela, mas Judá não sabia que ali era a nora. E Judá quis ter relação com ela, pensando que era uma prostituta. E ela, Tamar, usou de estratégia. Ela foi fria e calculista. Ela parou e pensou e falou: se acontecer isso, eu posso ser morta, apedrejada, até mesmo queimada. Eles vão me matar, porque eles vão ter como adultério. E na época era assim. Então, ela planejou. Ela alimentou algo na mente dela. E quando Judá quis ter relação com ela, e quis pagar pela relação, porque ele tinha ela como prostituta, e ele não tinha nada ali, e ali Judá quis dar um cabrito para ela. Eu vou e depois eu mando um cabrito para ti. E ela falou: então me dá algo como penhor, como garantia de que você vai mandar o cabrito. O que hei de te dar? Judá falou para ela. E ela falou: me dá o teu selo, o teu cordão e o teu cajado. Ela usou de estratégia. Ela foi fria e calculista. Ela sabia o que ela estava fazendo. E ela sabia o perigo que ela estava correndo. Então ela pensou com ela: eu vou pegar isso e vou guardar comigo, porque através disso aqui eu vou ser livre da morte. Porque ela sabia que o que ela estava fazendo era errado, não era certo. E assim tiveram relação ali os dois. E ela concebeu dele, engravidou dele, ficou grávida. E ali ela voltou para a casa dela, tirou aquela roupa e vestiu de novo a roupa de viuvez. E grávida do sogro. O sogro não sabia, mas ela sabia. E ali ele seguiu viagem. Chegando lá, ele mandou o cabrito para ela. E o amigo dele, o amigo de Judá, saiu ali procurando aquela prostituta e não achou. Perguntou para os homens falaram: não, aqui não tem essa prostituta que você está procurando, aqui não existe essa prostituta. E ele voltou de novo com o cabrito e falou para Judá. E Judá teve como um homem honesto, direito, estava fazendo tudo certo, mas ele estava fazendo errado, embora ele não sabia que era a nora dele, ele não sabia. E o tempo passou, já completando os seus 3 meses, fizeram Judá saber que ela estava grávida, Tamar estava grávida. Como está escrito aqui no livro de Gênesis, capítulo 38, a partir do versículo 24, está escrito: passados quase 3 meses, foi dito a Judá: Tamar, tua nora, adulterou, pois está grávida. Então disse Judá: tirai-a aí fora, para que seja queimada. Observa como Tamar ela foi estrategista, como ela foi fria e calculista. Ela sabia que ia acontecer isso. Lembra que ela tomou de Judá como sinal
O selo, o cordão e o cajado. Estava com ela. E quando fizeram Judá saber que ela estava grávida, Judá fez o julgamento precipitado. Judá não quis conversar com ela, não quis saber dela, com quem ela adulterou, quem era o pai da criança. Ele não quis saber disso. Ele fez um julgamento precipitado e se deu muito mal. Ele não quis saber, ele não quis conversa com ela. É certo que ele ficou aborrecido. Tamar, ela alimentou na mente dela: Selá já é homem e ele não me deu como marido para ter filho, e eu estou sem filho, e eu quero ter filho. Então, já que é assim, eu vou deitar com ele, eu vou ter relação com ele, eu vou ter filho com ele. E assim aconteceu, e ela engravidou do sogro. Imagina o escândalo. Não passava pela cabeça de Judá que Tamar estava grávida dele. E ela guardava essas três coisas: o selo, o cordão e o cajado. Isso aqui vai me defender. Isso aqui vai me proteger. Ela foi fria e calculista, usou de estratégia. Ela foi inteligente. É certo que ela estava sofrendo. Poxa, casei 2 vezes, tive 2 maridos e nenhum deles puderam me dar filhos. E uma vez só que foi com o sogro, engravidou. E Judá fez um julgamento precipitado. Cuidado. Cuidado com o julgamento. Tem pessoas que julgam com o olhar, tem pessoas que julgam com o pensamento, com o coração, e é muito mal, é muito ruim. E acontece da pessoa estar julgando a outra e Deus vê essa pessoa que está julgando ser mais suja do que aquela pessoa que está sendo julgada. Deus olha do céu e Deus vê isso. Foi como Jesus falou: por que repara o cisco que está no olho do teu irmão? Por que não tira a trave que está no teu, para tirar o cisco que está no olho do teu irmão? Tem pessoas que julgam é mais suja do que aquela pessoa que está sendo julgada. E Deus no céu vê. Judá aqui, ele fez um julgamento precipitado. Não foi bom para Judá. Não foi bom para ele. Quando ele ficou sabendo, tirai ela, ou seja, pega ela na casa do pai dela, coloca ela em um lugar para ela não fugir. E depois que a criança nascer, queima ela. Porque a criança não tem culpa. Ela não podia ser queimada com uma criança no ventre. A criança tinha que nascer. Mas ela tinha que ficar presa para ela não fugir, porque ela sabia que ela ia ser morta. Mas ela guardava com ela o selo, o cordão e o cajado. Louvado seja Deus. E aí no versículo 25, em tirando-a, mandou ela dizer a seu sogro: do homem de quem são estas coisas? Eu concebi. E disse mais: reconhece de quem é este selo? E este cordão? E este cajado? Olha só. E ali, quando aqueles homens pegaram ela na casa do pai dela para levar para o lugar onde ela ia ficar, até a criança nascer para depois ser queimada, a mulher, ela pegou aquelas 3 coisas: o selo, o cordão e o cajado. Ou seja, quem está no meu ventre é filho do dono dessas 3 coisas, desse selo, desse cordão, desse cajado. Mostra para Judá. E assim fizeram. Olha a estratégia dela. Ela foi fria e calculista, ela sabia o que ela estava fazendo. E ela estava se protegendo. Era para ela ser queimada. Era para ela ser morta, segundo a lei na época. Mas porque ela pensou e ela usou de estratégia, ela não foi morta, ela não foi queimada. Porque no versículo 26, reconheceu Judá e disse:
mais justa é ela do que eu, porquanto não a dei a selar meu filho, e nunca mais possuiu. Olha Judá aqui reconhecendo o grande erro dele. Judá reconheceu o seu erro. Judá fez outro julgamento. Depois que ele julgou precipitadamente, depois ele fez outro julgamento. Ela é mais justa do que eu, porque era para eu pegar o meu filho e dar para ela. E eu não fiz isso. Eu fiz ela esperar todo esse tempo. E eu fui injusto com ela. Ela é mais justa do que eu. Era para mim ter dado o meu filho para ela e eu não dei. Já que ele fez o julgamento para ela ser queimada, então ele também tinha que ser queimado. É muito fácil apontar e julgar os outros, mas quando é julgar a si mesmo, aí, meu amigo, as pessoas elas costumam puxar a brasa para a sua sardinha. São injustas nos julgamentos que fazem. É mais suja do que aquela pessoa que está sendo julgada. Judá, ele reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. Porque era para ele entregar o filho dele, selar como marido para ela, para suscitar filhos aos irmãos. E ele não fez isso. E se ela fez isso, foi porque Judá agiu desta forma. E uma que Judá ficou com medo. Morreu o primeiro, morreu o segundo. Se eu dar esse também, vai morrer também. E já tinha morrido a esposa dele. E de repente Judá ficou ali envergonhado. A minha nora está grávida e o pai da criança sou eu. E mais forte ainda, olha, no versículo 27. E aconteceu que estando ela para dar à luz, havia gêmeos no seu ventre. E ela engravidou e de gêmeos. Imagina. No versículo 28. Ao nascerem, um pôs a mão fora, e a parteira, tomando-a, lhe atou um fio encarnado, e disse: este saiu primeiro. Ela precipitou, a parteira precipitou, mas recolhendo ele a mão, saiu o outro, e ela disse: como rompeste saíra? E lhe chamaram Pérez. Até a parteira que errou, houve ali uma confusão muito grande, até com a parteira. Na hora de dar à luz, um dos meninos pôs a mão, saiu a mão. E a parteira precipitou e marcou aquele menino como primogênito, que naquela época tinha um grande valor. E depois o menino puxou o braço. Aí o outro, que era para ser o último a sair, abriu o caminho e foi o primeiro. Aquele que seria primeiro passou a ser o último, e o último passou a ser primeiro. A parteira fez confusão e puseram o nome do menino Pérez. Pérez quer dizer abrir caminho. Abrir caminho. Pérez, mesmo sendo gerado nesta confusão, nesse adultério, nisso que foi uma vergonha, foi um escândalo, Pérez se tornou um homem forte, um homem abençoado. Porque ainda que a pessoa é filho ou filha de um prostituto, de uma prostituta, de um homem mau, de uma pessoa mau, se essa pessoa ela andar no caminho de Deus, esse filho andar no caminho de Deus, obedecer a palavra de Deus, guardar os mandamentos de Deus, essa pessoa ela se torna um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, ainda que os pais deles fizeram coisas erradas. Ainda que os pais deles foi uma coisa ruim. Pérez, ele fez a diferença. Pérez abriu o caminho desde o ventre da mãe. Pérez fez a diferença. Pérez foi um homem valente, um homem forte. E foi abençoado. E Pérez foi gerado nesse adultério. Não julga ninguém, não aponta para ninguém, para tu não fazer injustiça. Judá, ele sofreu muito. Ele sofreu muito. Porque as pessoas, elas fazem coisas erradas e elas pensam que vai ficar por isso mesmo e não fica. A colheita é amarga. A colheita é amarga.
E ali Pérez nasceu primeiro, versículo 30. Depois lhe saiu o irmão, em cuja mão estava o fio encarnado, e lhe chamaram Zera. E depois nasceu outro, que estava com a marca de primogênito. É certo que a parteira pôs a mão na cabeça e falou: eita, fiz besteira. Ela precipitou também. Todas essas pessoas precipitaram. E todas sofreram muito por fazer do jeito delas. Não teve paciência e fez ao contrário de como seria. E pagaram o preço altíssimo, sofreram muito com isso. Ouve atentamente o que o Espírito Santo está falando. Judá, ele reconheceu que Tamar era mais justa do que ele. E assim Tamar se livrou da morte. E ela não morreu. Porque não seria justo ela ser queimada e Judá ficar vivo. Se ela seria queimada, Judá também tinha que ser queimada. Mas ali ela apresentou ali aquelas 3 coisas que ela tomou como garantia. E foi garantia da vida dela, para a vida dela. O selo, o cordão e o cajado. Louvado seja Deus. Ouve essa palavra, creia. E não faça julgamento precipitado. Para julgar, a pessoa tem que ser justa. Seja justo para fazer o julgamento. Louvado seja Deus. Toma posse da palavra de Deus, creia na palavra de Deus. Compartilhe essa palavra, que aonde chegar, em nome do Senhor Jesus, Deus seja glorificado. Louvado seja Deus na tua vida, na tua casa, na tua família. Em nome do Senhor Jesus. Você que não se inscreveu ainda nesse canal do Pastor Olavo Neves no YouTube, se inscreva. Esse canal é um canal de bênção de Deus na vida de todo aquele que está inscrito. Louvado seja Deus. Estou orando a favor da tua vida e vou continuar orando em nome do Senhor Jesus. Até a próxima, segundo a vontade de Deus. Amém? Graças a Deus.